Mas Carvalho, como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? O Sol Carvalho Júnior, eu não tenho como desassociar o meu lado religioso, o que eu faço para Deus, com o meu lado secular, porque basicamente eu não tenho esse lado secular. Eu tenho um lado totalmente voltado à palavra, às viagens, às ministrações. E quando eu não estou viajando, quando eu não estou pregando, eu estou na minha casa estudando. E quando eu não estou na minha casa estudando, eu estou dando aula na STIADEC, que é o seminário lá de Campinas. Então, foi uma boa pergunta, Fábio. Ela parte muito pro lado assim, introspectivo, até filosófico, né? Foi bem... Eu não tenho, em 30 anos eu não tenho, eu tirei uma férias, todas as vezes que eu saio de casa é para atender um compromisso. Então, me deixou até meio melancólico agora, eu fiquei pensativo, porque não há necessidade da mentira, não é? Então, a minha vida secular, ela está associada à minha vida ministerial. Então essa pergunta, uma coisa só. Então essa pergunta, quem é você, te confronta de alguma forma? Muito, porque eu fiquei confrontado agora. Porque se eu estou na minha casa, hoje cuidando da Laida, depois nós podemos tocar nesse assunto, sim, né? Se eu estou na minha casa, eu estou com um livro na mão, fazendo alguns afazeres, mas pensando que eu vou pregar, pensando aonde eu preciso estudar, onde eu preciso melhorar. Então, depois de um belo almoço que tivemos hoje, essa pergunta foi uma bomba dentro de mim agora. Existiu o Carvalho antes de conhecer a Jesus? Não. O senhor já veio de um lar cristão? O meu pai era... eu sou neto de um macumbeiro chamado Velho Jorge, né? E meu pai também não era bem dedicado a essa área do meu avô, mas não tinha um relacionamento. Eu sou de uma família um pouco complicada, não é? Minha mãe era crente, o meu pai com muito trabalho, neto de macumbeiro, e eu meu lar é um lar comum, muito simples. Nós não tínhamos riquezas, nós não tínhamos nem água encanada a princípio. A primeira casa que eu tenho na minha mente nós não tínhamos água, era poço, não é? Dormíamos em rede, casas de madeira. Minha casa era aquelas casinhas. O banheiro é lá no fundo, realmente, sim, que era uma caixa, né? Então é a primeira ideia de casa que eu me lembro. E depois a gente foi para uma casa que tinha água encanada, tinha banheiro dentro. E é interessante isso, queridos, que quando eu cheguei, a primeira vez que eu entrei na minha casa, com a minha família, que tinha o banheiro dentro de casa, eu vivia querendo ir no banheiro. Porque isso para mim causava um susto. De madrugada, quando minhas irmãs queriam ir, o pai tinha que mandar a gente levar. A gente que tinha que levar uma vela, uma lanterna. É uma coisa muito... E quando nós chegamos... mudamos desse local para onde a primeira casa com banheiro, era uma coisa fascinante, porque eu não fui criado numa casa que tinha um banheiro dentro. Uau! Pastor, e mesmo vindo de uma família complicada, conforme o senhor disse aí, o senhor manteve-se como um cristão, como um servo de Deus. Foi desafiador? Minha mãe era uma assembleana bem roxa, não é? Sofreu muito com meu pai, eu vi algumas situações. E meu pai morreu salvo, mas foi aquela salvação no último momento, né? Deus teve que acamá-lo, ele teve que ficar doente para Deus levá-lo. E a minha mãe, São Luís, maranhense, tinha um jeito peculiar, né? Os pais antigamente, meus pais tinham pouco conhecimento, minha mãe também. E então ela nos criou dentro daquilo que ela achava interessante, dentro da igreja e tal. Eu vivo na igreja até hoje. Do tempo que eu me conheço, que eu tenho uma ideia, uma memória de infância, até sentado aqui nessa mesa com os meus amigos, eu vivi dentro da igreja.
Mas até para brincar, alguma coisa tinha que ser dentro da igreja, que era o tal da EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias. Então, aquelas eu brincava assim. Era uma brincadeirinha de crente ainda. de crente, quer dizer, minha vida toda é igreja. Eu tenho um amigo chamado Joás, e ele tinha na época 2 filhas pequenas. E ele dizia algo interessante que eu nunca esqueci. Ele dizia, pastor Carvalho, no caso, meu amigo disse Carvalho, eu chamo minhas filhas para ir para a igreja, e elas dizem, nossa, pai, só igreja, igreja, igreja. Então a minha vida foi essa, igreja, igreja, igreja. Por exemplo, eu chego em Colombo, vou ministrar. Não tenho. Eu tenho que optar. Eu só saio de casa mesmo para Jazemas. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela confronta. Ele me estourou hoje, né? Não, Ele fez eu... essa pergunta... Te levou a uma reflexão. Do meu social. Introspectiva. Foi